E não tem jeito, se você é mulher, ao menos uma vez ao longo da sua vida, a candidíase poderá se manifestar. E quando ela aparecer, acredite, é impossível fazer de conta que nada está acontecendo. Essa infecção é considerada uma das mais comuns entre as mulheres em idade reprodutiva e é menos frequente antes da puberdade e após a menopausa. Eu conversei com uma ginecologista sobre o assunto no quadro Saúde. Vamos conferir. A candidíase é uma doença causada por um fungo e em períodos de baixa imunidade, o ambiente quente e úmido da região íntima da mulher propicia, às vezes, uma proliferação descontrolada e, às vezes, exige aí um tratamento. E sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a ginecologista e obstetra, doutora Luciana Delvaux. Luciana, explica pra gente, né, de forma detalhada aí, o que é a candidíase e quais são os sintomas e sinais dessa doença. Sulamita, a candidíase é uma vulvovaginite que a gente fala, que é um processo inflamatório infeccioso da vulva e da vagina. Em 80 a 90% dos casos, ela é causada por um fungo chamado Candida albicans, que naturalmente esse fungo pode fazer parte da flora vaginal normal. Em algumas situações, como você falou, queda de imunidade, estresse, uso irracional de antibióticos, diabetes descompensado, esse fungo pode se proliferar e causar sintomas. Dentre os sintomas, a gente tem a presença do prurido, que é a coceira, né? Vulvovaginal intensa, que é o principal sintoma, corrimento branco com aspecto de queijo coalhado, que a gente fala, né? Um corrimento grumoso sem odor, e também ardência na hora de urinar, um inchaço, uma vermelhidão na região. E aí, como que é feito o tratamento, então, em relação a essa doença? O tratamento é direcionado para os sintomas, né? Em geral, é utilizado um tratamento antifúngico, tópico com uso de cremes vaginais ou óvulos e até tratamento oral por comprimido. E o tratamento vai depender também do quadro, como ele é apresentado. Se é um episódio único, né? Então ela vai fazer um tratamento dose única ou 7 dias, que em geral que é o que é feito, ou ela vai fazer um tratamento prolongado para evitar as recorrências. Lembrando que a candidíase não é considerada uma IST, uma infecção sexualmente transmissível, mas em alguns casos de recorrência, ou se o parceiro tiver sintomas, às vezes ele deve ser tratado também. E fala pra gente, existem formas de prevenir a candidíase? Existem algumas medidas que a gente pode adotar que vai evitar o aparecimento da candidíase, né, a proliferação desse fungo. Entre eles, a gente fala evitar o uso de roupa muito apertada, então roupas mais frescas, mais largas, em casa dormir sem calcinha, não fazer ducha vaginal. A vagina é uma estrutura que é autolimpante, eu não preciso ficar lavando ela, né? O que a gente precisa higienizar é a parte externa, é a vulva. Evitar também o uso frequente de sabonete íntimos, né? A gente não indica fazer o uso frequente, diário. Ter uma dieta balanceada, né, com redução de gorduras, de açúcares, farinhas brancas, que também aumenta a proliferação do fungo, e controle, como eu falei anteriormente, controle da diabetes, uso adequado de antibióticos, né, o uso irracional, ele também faz a proliferação do fungo. E aí, por ser, né, uma doença e uma infecção considerada entre as mulheres com idade reprodutiva de forma mais frequente, a gente precisa prestar muita atenção. Então, se você tem algum desses sintomas, procure um médico. E para falar sobre esse assunto, eu vou chamar agora a Sabrina Silva. Boa noite, Sabrina. Fala pra gente, né, qual que é a situação aí do campo das vertentes? Boa noite, Sulamita, boa noite para todos. Bom, Sulamita, em relação a nessa primeira situação, a Candida auris, nós ficamos assim admirados, surpresos por ter casos assim dessa doença, desse problema de saúde acometido no Brasil, sendo que o nosso primeiro caso foi diagnosticado aqui já tem muitos anos, né, em 2020, e a gente procura sempre orientar a todas as pessoas em relação a esse problema. Sabemos que essa primeira patologia, ela tem uma relação com internações longas, né, internações prolongadas, e todo o cuidado é feito dentro de uma rede hospitalar.
Agora, em relação à candidíase, quando se fala nesse problema, muitos tabus e muitas coisas acontecem de modo que as pessoas não procurem um atendimento especializado. Quando a gente conversa com ginecologistas a respeito desse assunto, Sulamita, a realidade é que as pessoas elas se sentem incomodadas e elas não procuram um médico no momento que tem que procurar por se sentirem assim constrangidas com o problema, as mulheres no caso. Então vai deixando o problema passar ou uma outra situação. A automedicação, o que as pessoas fazem é procurar as farmácias, elas passam ali, né, o seu diagnóstico muito superficial para o atendente, pega ali uma medicação. Só que dentro desse tratamento todo, existe a profilaxia, existe cuidados que são necessários e devem ser repassados pelo médico, porque esse tratamento medicamentoso, ele sobrecarrega muito o fígado e pode desenvolver, por exemplo, uma hepatite medicamentosa. Isso aí é no último dos problemas, das preocupações e quando realmente o paciente deixa de ter um atendimento especializado. Quando a gente traz esse problema para a nossa região, o que a gente percebe é que existe muita demora em relação ao atendimento da mulher. Primeiro que se demora a diagnosticar. Depois a pessoa tem aquela reserva da consulta, ou seja, fica com vergonha, não quer procurar um médico e isso dificulta o tratamento. Todos os médicos, eles recebem os pacientes aqui nas unidades básicas de saúde para um tratamento clínico e depois para uma triagem através de um especialista referente à patologia que é apresentado no momento da consulta. E agora, quando é diagnosticado para um especialista, existe ainda a demora, porque tem a sobrecarga no Sistema Único de Saúde. E isso pode ser que agrave o quadro do paciente, não receber a medicação na hora, não receber o tratamento adequado. E o que acontece mesmo é esse funilamento nos atendimentos aqui na nossa região. Existe o Centro de Especialidades Médicas, que é um centro de referência para doenças infecto-contagiosas, doenças sexualmente transmissíveis, e aqui é capaz de fazer o diagnóstico de qualquer doença. Lembrando que a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, como a médica disse, ela pode ser transmitida através da relação sexual, mas não é propriamente dita uma doença sexualmente transmissível. E quando você passa por um centro de especialidade médica, lá tem todas as possibilidades de você ser encaminhado para um tratamento específico. Só que como nós agora estamos num período pandêmico, o que dificulta para a gente é se desafogar dos outros sistemas. Então está demorando muito as consultas por aqui. As ginecologistas ou os ginecologistas, elas orientam que as mulheres devem fazer assim um tratamento, uma orientação, uma consulta a cada um mês, a cada 3 meses, dependendo da situação dela. Mas o que é mais importante, a mulher deve ficar orientada em relação ao seu cuidado, à sua higiene, à sua preocupação. E qualquer coisa fora da normalidade, o médico sim deve ser consultado. E se você não tem aí a possibilidade e precisa do serviço de urgência ou serviço do SUS, você precisa se orientar no seu município. Geralmente, como eu falei, existem os postos de saúde com a medicina da família, que são tratamentos onde o agente vai, tem a busca ativa, vai na sua casa e você pode apresentar para ele a sua queixa e buscar um atendimento, ou você pode procurar um atendimento na unidade básica de saúde e ali ele é encaminhado para um especialista. É muito importante que a mulher tenha atenção em relação à sua qualidade de vida, porque somos suscetíveis a várias doenças e precisamos ter cuidados em relação a isso. O que a gente não pode é fazer a automedicação, se sentir constrangida na hora de buscar um ginecologista ou até mesmo deixar de fazer o tratamento quando lhe é indicado por um especialista. Sulamita, nós como mulheres, formadoras de opinião, devemos dizer a todas as outras que se preocupem sim e que procurem um atendimento especializado, ou seja, um ginecologista sempre para exames e consultas de rotina. Com certeza, Sabrina, não precisa ter vergonha, gente, é só procurar um médico nesses casos. Obrigada, Sabrina, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta a conversar.